Olá, bem-vindo ao esboço da lição de Escola Sabatina. Hoje nós vamos reforçar a nossa hashtag LesADV. Se você colocar ela no Twitter, você pode encontrar todos os comentários que muitas pessoas fizeram e fazem sobre a lição de Escola Sabatina diariamente. Então participe desse movimento da lição de Escola Sabatina. Além do mais, nós temos o Escola Sabatina Oficial no Facebook. Toda semana você vai encontrar imagens, os nossos projetos, cartões especiais que você pode compartilhar com o pessoal no sábado, aí na Escola Sabatina, que você frequenta. E também temos que promover o nosso fanpage e nossa página na internet, adventistas.org/pt/Escola Sabatina Oficial. Você vai encontrar aí vídeos, notícias, vai encontrar materiais para fazer download e muitas coisas mais interessantes que vão ajudar no estudo da lição que você vai fazer todos os dias. Agora nós vamos dar o passo ao pastor Edson Schock. Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição de Escola Sabatina. É muito bom tê-los cada semana aqui para compartilhar um pouco acerca da lição de Escola Sabatina. A lição de Escola Sabatina não é apenas uma leitura que nós temos que fazer, é um encontro com Deus para examinar o plano que Deus tem para a vida do ser humano. Por isso que essas lições têm sido uma bênção para todos nós. O título da lição desta semana, a lição número 6, é Crescimento em Cristo. E para comentar esta lição estão mais uma vez conosco. E temos esse privilégio de ter dois grandes amigos especificamente que comentam a lição porque um escreveu e outro é um estudioso desses temas. E está conosco o pastor Carlos Steger, que é o diretor do Teológico da Universidade da UAP e é o escritor da lição. É um privilégio tê-lo mais uma vez conosco. Bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um privilégio. E também está conosco o pastor Adolfo Soares, que é professor de teologia da universidade aqui em São Paulo, UNASP. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Realmente é muito bom estar aqui neste momento de estudo da Bíblia. Vamos orar? Sim. Vamos pedir a Deus que abençoe esse momento especial. Querido Pai, é muito bom estarmos aqui neste momento para estudarmos a Tua Palavra. O nosso tema hoje é muito importante, o crescimento em Cristo. É isso que nós queremos aqui na Terra, crescer em maturidade e depois na eternidade seguir crescendo à estatura de Cristo. Ajude-nos, por favor, para que compreendamos esse assunto e possamos, pelo Espírito Santo, crescer a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já aconteceu com você dirigir diferente ao avistar uma viatura pelo retrovisor do carro? Por quê? Não é porque seu coração mudou. Tampouco porque você vê a viatura e pensa, oh, quero ser um bom motorista. Você simplesmente não quer ser multado. Essa realidade conduz a certa dissonância em nossa vida espiritual. Quando estava no internato e quando chegava o horário das refeições, ninguém queria orar. Assim que algumas pessoas inventaram a fazer um jogo assim dos polegares para definir quem iria orar. Todo mundo erguia o polegar e quem o fizesse por último, esse orava. Então curvamos a cabeça e a pessoa dizia, oh Deus, é muito bom falar contigo. Sempre me perguntava se é tão bom falar com Deus, por que sempre o perdedor do jogo fazia oração? Por isso, às vezes, algumas pessoas falam em um tom de voz normal quando estão conversando com amigos e oram em outro tom completamente diferente. O foco da lição desta semana é lembrar sempre como o Senhor nos chamou e nos converteu. Nosso desafio é permanecer firmemente nele cada dia, para que ele nos transforme mais e mais à sua imagem. Vamos passar à segunda parte de nosso esboço, que é a compreensão. Vamos tocar dois assuntos pontuais nessa lição: vida nova e também permanecer em Cristo. Falando de vida nova, por que Nicodemos não entendeu a proposta de Jesus relacionada ao novo nascimento, Dr. Steger? Nicodemos era um judeu, era um descendente de Abraão e eles consideravam que
pela sangue, por haber nacido no povo de Israel, no povo de Deus, já estavam seguros de ter um lugar no reino de Deus. E a mais de isso, Nicodemos era um bom fariseu. Assim que, se alguma coisa ainda faltava, ele, com sua estricta obediência a Deus, como fariseu, ele tinha a segurança de estar no reino de Deus. Por isso, para ele, foi muito estranho que Jesus disse, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Foi quase chocante para ele. E às vezes eu encontrei pessoas que me dizem, pastor, eu não preciso de Deus porque eu sou uma pessoa boa. Por que você não vai buscar esses delinquentes, essas pessoas que estão metidas nas drogas, essas pessoas que estão na prostituição? Eles precisam de Deus. Eu não, porque eu estou em paz, eu sou fiel à minha esposa, eu faço trabalho direito, tenho uma vida saudável, caminho, enfim. É por isso que essas pessoas também precisam de Deus, porque não é que as ações boas ou más definem uma pessoa porque precisa de Deus. Na realidade, uma pessoa precisa de Deus porque ela nasceu defeituosa e ela precisa ter a efetividade da salvação que Deus oferece. Agora, temos algumas características do novo nascimento. Quais são aquelas? Se nós olharmos para João capítulo 3, a conversa de Nicodemos com Jesus, nós vamos encontrar algumas características. Por exemplo, no verso 5, João 3,5 diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, né, tem um aspecto simbólico, que é o batismo na água, mas tem um aspecto da atuação de Deus diretamente através do Espírito Santo. Se avançarmos um pouquinho mais no verso 8, diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Outra característica do novo nascimento é que ele é conduzido por Deus. E Deus o conduz do jeito que ele achar melhor. Nós não temos o poder de manipular ao Espírito Santo, a Deus. Deus é independente disso. A conversão de uns é diferente às vezes de outro. O princípio mesmo, né? Mas Deus atua de uma maneira com uns, de outra maneira com outros. Isso é... Exatamente. Não há como criar um padrão de como Deus atua. Deus é livre, Deus é poderoso e Ele trabalha de acordo com a necessidade de cada um. E voltando a um tópico que foi falado agora há pouco, você mencionou, né? Algumas pessoas, não, eu não preciso nascer de novo. Mas veja que no novo nascimento, há alguma coisa impressionante que acontece. Em 1 João capítulo 3, versículo 9, está escrito assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí está a diferença entre o ímpio e aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo pertence ao reino do pecado. Aquele que não nasceu de novo está prisioneiro do pecado. Aquele que nasceu de novo pode até pecar, mas ele não pertence mais ao império do pecado. A força do grego diz assim, não vive pecando. Será por isso que Jesus disse, vossas justiças são trapo de imundícia? Quer dizer que as coisas boas que nós podemos fazer, ser um pai bom, etc., são trapos de imundícia. Longe de Deus, eles não têm valor nenhum. Próximo de Deus, as obras também não têm valor meritório, mas nós, próximos de Deus, passamos a servir a um outro Senhor. É como se no processo do novo nascimento estivesse escrito numa placa aqui, ó, sob nova direção. Pertencemos a outro sistema e estamos sob nova direção. Amém por isso. E há algumas características interessantes também sobre esse assunto. Como realmente podemos saber que experimentamos um novo nascimento, Pastor Steger, especificamente? Sim. Quizás alguém poderia dizer a obra do Espírito Santo não pode ser percebida, não se pode ver, não se pode tocar. Mas Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 20, assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos, os resultados que acontecem depois do novo nascimento, isso sim se podem ver. E todo mundo vê. Nossa família vê que houve um cambio, que uma troca, uma mudança. Nossos vizinhos, nossos
compañeros de trabajo, todos perciben que nós somos diferentes quando nascemos de novo. E agora, permanecer em Cristo é um assunto que realmente chama a atenção de muitas pessoas. Jesus ensinou acerca de como permanecer em Cristo. Agora, João capítulo 5, 4 ao 10, diz que devemos estar ligados à figueira. É uma figura linda, não, pastor Steg? E é interessante porque todos os judeus ensinavam que Israel era a vide. Mas agora Jesus disse, eu sou a vide verdadeira. Agora a salvação não consiste em pertencer a um povo pelo nascimento, mas pertenecer a Jesus Cristo pelo nascimento espiritual. Agora não é uma raça, agora todo o mundo pode estar unido à vida verdadeira. Então é tão importante nascer e permanecer. Alguns chamam isso a conversão e a santificação. É a mesma coisa? Como que funciona isso? Pastor, em João capítulo 15, o texto que você mencionou agora há pouco, no verso 7 diz assim, se permanecerdes em mim. É interessante que a palavra da qual foi traduzida, a palavra em português, né? Permanecer, vem do grego mena, que significa estar ligado organicamente em tempo contínuo. O novo nascimento é o processo inicial. Começo. É o início. Mas a permanência significa o contato contínuo. Estar ao lado de Deus, contato orgânico, sob o risco de morrer. Assim como um galho, quando é cortado, morre, eu, quando me distancio de Cristo, posso morrer espiritualmente. E o próprio texto aqui de João 15 já dá as dicas. Como permanecer em contato contínuo? No verso 7 continua dizendo assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Há dois elementos fundamentais aqui. É a permanência pela palavra. Podemos permanecer em tempo contínuo com Deus quando lemos a sua palavra e quando a sua palavra permanece em nossa memória ao longo do dia. E em segundo lugar, uma vez tendo a base da palavra de Deus em nossa mente, podemos manter contato permanente com Deus através da oração. Agora veja que interessante. É nos dito que nós podemos pedir o que quisermos em oração. Só que podemos pedir o que quisermos tendo consciência de que estamos permanecendo na palavra de Deus. O fato de permanecer na palavra de Deus, na presença dele, vai conduzir e orientar o nosso jeito de orar. Sem dúvida alguma, e isso é o que nós vamos a ver agora na aplicação. E um assunto importante é saber que é primeiro nascer para entrar. Não é primeiro entrar e depois nascer. É primeiro nascer para entrar. Por isso que muitas pessoas, uma senhora me dizia, pastor, eu não quero que meu filho se batize porque não mudou ainda. Ele não vai mudar. Ele deseja batizar-se justamente para mudar. E o nascimento tem que ser um início. Depois ele irá dando passos, traz passos na obediência de Deus. Após passos na obediência de Deus. Deus abençoe esse nascimento e que seja uma bênção para a vida de todos nós. Vamos passar à terceira parte do nosso esposo, que é a aplicação. Permanecer em minha palavra, diz a Bíblia. Como podemos permanecer? Entrando em contato com Deus através de sua palavra. Outro assunto relacionado com permanecer tem que ver com a oração. Só que o estado da oração não é determinado por o tempo que você ora. O estado efetivo da oração não é determinado pela frequência com que você recorre a ela. O estado da oração não é tampouco determinado pela quantidade de pessoas pelas quais você ora ou pelas orações que são respondidas. Todas essas ações são boas, mas o princípio básico da oração eficaz é a certeza de que Deus está contigo sempre. A certeza da presença constante de Deus na sua vida. Isso é fundamental, você não se desliga dele nunca. E isso é permanecer no Senhor. Lucas 9, 23 também diz que se não estamos decididos a renunciar a nós mesmos, não haverá salvação.
crescer implica um preço, e o preço é a renúncia ao eu. Isso falou a lição desta semana. Nós precisamos renunciar ao nosso céu, nossos desejos internos e dar lugar à soberania de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos crescer. E crescimento tem que ver com práticas espirituais pessoais cotidianas. Promovemos o crescimento espiritual quando partilhamos com alegria a salvação recebida para outros. Então, salvação e crescimento tem que ver estritamente com algumas práticas espirituais pessoais, leitura diária da Bíblia, encontro com Deus, renúncia do eu e conceder o coração a Deus e compartilhar isso com os demais. Deus abençoe a forma como você aplicar essas lições. Vamos à última parte da nossa lição, que é a criatividade. O propósito da oração não é saber orar bem, não é estabelecer novos recordes de tempo dedicados à oração. O objetivo da oração é viver toda a minha vida e falar todas as minhas palavras na alegre consciência da presença de Deus. Lembra que Deus ouve quando você ora e quando você não ora, porque Ele está aí contigo. Nossa vida deve ser uma vida de oração. E nós vamos orar para que Deus te dê esse privilégio. Vamos orar. Querido Pai, coloque em nosso coração o desejo de permanecer em Tua santa presença sempre. Que nossa oração contínua, nossa vida seja uma oração contínua. Que possamos te buscar cada dia através de Tua palavra. E que possamos ter o privilégio de compartilhar com alguém sempre desse Teu maravilhoso amor. No nome de Jesus. Amém. Amém.